Assim como os irmãos estão, queiram abrir a palavra de Deus em João, o Evangelho, capítulo 18, verso 33. Farei a leitura até o capítulo 19, verso 1. Queira acompanhar com a Bíblia aberta a exposição da palavra, cujo tema desta manhã é: o reino não é deste mundo. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Podem assentar, irmãos. João escreveu o Evangelho quando a igreja já tinha conhecimento dos sinóticos, dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E foi usado por Deus para reafirmar a pessoa de Jesus, a pessoa divina de Jesus, como o verdadeiro Deus, que encarnando-se, tornou-se verdadeiro homem, e nessa condição foi visto, tocado, ouvido, seguido. Naqueles dias, uma heresia conhecida como gnosticismo começava a formar adeptos da igreja, e isso significava dúvida acerca da pessoa de Jesus. João escreve em concordância com os demais evangelhos, foi inspirado pelo Senhor também. Mas João realça tudo aquilo que demonstra o caráter inédito, exclusivo de Jesus. Esse texto, que é semelhante a outros textos dos demais evangelhos, trata com detalhes perguntas de Pilatos e respostas de Jesus, ouvidas no contexto de uma grande agitação próxima à Páscoa, em que Jesus seria crucificado. O diálogo entre Jesus e Pilatos apresenta o confronto entre dois reinos distintos. Pilatos, governador da Judéia, em nome do imperador Tibério de Roma, queria saber das pretensões de Jesus. Ele estava preocupado se Jesus tinha mesmo alguma pretensão política. Havia entre os judeus, como em outras colônias cooptadas por Roma, o sentimento de revolta contra a opressão romana, contra o domínio em sua própria terra. Jesus era seguido por multidões, e era dever de Pilatos diagnosticar se ali estava nascendo um movimento político em reação ao domínio romano, o que deveria ser previamente abafado. Caso contrário, Pilatos poderia ser destituído e até punido com morte. Vejam no verso 33 de João 18,
quando Pilatos pergunta a Jesus: és tu o rei dos judeus? E há aqui um desprezo à pessoa de Jesus. Ao olhar para Jesus e vê-lo manso e humilde, como era comum aos romanos desprezar judeus, ele diminuiu Jesus como quem diz: você, desse jeito, sem qualquer esplendor a olhos vistos, será o rei dos judeus que expulsarão os romanos aqui desse território? Há uma pergunta de um político tentando fazer de Jesus também um político. Em Lucas 23, nos versículos 1 e 2, entendemos melhor as acusações feitas a Jesus e que agora eram também checadas por Pilatos. Pilatos tinha, em nome de Roma, amplos poderes, do ponto de vista administrativo, jurídico, militar, político, para decidir o destino de Jesus, o que, na verdade, sabemos ele não poderia fazer, porque Jesus é Deus, e o destino dos seus seguidores. Lucas 23, 1, levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. Judeus levam Jesus a quem poderia matar Jesus. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Os líderes judeus, incomodados também com a popularidade de Jesus e com a dureza do seu discurso, disseram: Pilatos, esse homem está causando tumulto da nação. E mais, ele está dizendo que o tributo a César não deve ser pago, porque ele é o novo rei. Isso foi dito, irmãos, porque até dentre os seguidores de Jesus havia quem esperasse que Jesus se tornasse o fundador de um reino temporal que libertaria finalmente os judeus do domínio de Roma. Segundo João, o que Pilatos estava fazendo? Ele não sabia, mas era o cumprimento estrito da profecia. Voltem a João 18, no verso 32 é dito que para que se cumprisse a palavra de Jesus, ele então seria injustamente julgado, de modo vil, condenado e morto. Pilatos ainda não sabia, mas ele tão somente era aquele que o Senhor enxergou antes de todos os tempos. Ele estava cumprindo o seu papel. Olhem para Mateus, capítulo 10, a partir do verso 17. Mateus 10, 17, encontramos as palavras de Jesus dizendo: acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Jesus havia preparado os seus discípulos dizendo: vocês enfrentarão aquilo que eu enfrentarei, serão levados a tribunais tendenciosamente arrumados para condenar vocês pela fé de vocês. Graças a Deus, até mesmo Pilatos, mesmo com sua má vontade, é uma evidência pública do caráter santo, do caráter reto de Jesus. Depois de ter dialogado com Jesus e depois de ter inquirido Jesus acerca das suas ideias e dos seus planos, em João 18, 38, como lemos, Pilatos pôde dizer: eu não acho nele crime algum. Jesus não negou que era o rei dos judeus, mas ele deixou claro que ele não era apenas o rei dos judeus, porque o reinado dele é iniciado entre os judeus a olhos vistos, mas ele sempre reinou como Senhor e Deus.
Notem, meus irmãos, quando depois que Pilatos diz: olha, a tua gente que te entregou diz que tu queres ser o rei dos judeus. No verso 36, Jesus diz aquilo que muitos de nós já cantamos. Um hino escrito por Luiz de Carvalho. O meu reino é eterno, não é deste mundo, aqui eu não sou. Quem lembra desse hino, irmãos? Tem muita gente que faz charme e diz que não lembra porque não quer ser chamado de velho. Mas a maioria lembra. Um lindo hino. Aquele hino, irmãos, da história da inódia evangélica brasileira, é baseado naquilo que Jesus disse a Pilatos e que, a meu ver, é o centro desta perícope, deste texto da palavra de Deus. João 18:36, Jesus responde a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus discípulos, os meus seguidores, se empenhariam por mim, com violência, com fúria, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Este é o reino do qual fazemos parte, irmãos. Vamos conhecê-lo melhor? Segundo Millar Erickson, escritor, teólogo batista, o reino de Deus é o domínio de Deus. Seja internamente dentro do coração dos homens ou externamente. Não é um reino específico. Não é um partido político, por exemplo. Planejei pregar acerca desta verdade bíblica ainda no início deste ano para instrução da nossa igreja. Mas me ouça com atenção. Nós somos uma igreja batista. E a razão pela qual na frente deste prédio não está ausente uma inscrição é que nós cremos em primeiríssimo lugar como uma igreja de Cristo, que a palavra do Senhor Jesus Cristo não contém erro. Nós cremos que a orientação correta para a igreja é aquilo que o Senhor nos revela em sua palavra, mais uma vez digo que é inerrante. Cremos que esta palavra inerrante deve ser lida a partir da pessoa central que é Jesus Cristo. Nós lemos a palavra de Deus e a compreendemos porque sabemos que Jesus é o Messias profetizado em todo o Antigo Testamento. É o Messias apresentado no Novo Testamento. Então somos uma igreja cristã, evangélica, de confissão batista. Compreendemos que os princípios de liberdade de consciência, você é livre para tomar decisões, iluminado pelo Espírito Santo. E o princípio da separação entre igreja e Estado justificam certas posturas incomuns. Talvez você tenha uma expectativa e se frustrará com essa de que o pastor titular desta igreja, ao longo do ano, defenda um partido político, um candidato político, e isso não acontecerá aqui. E é importante que você saiba que isso não acontecerá, porque nós cremos que a Bíblia deve ser pregada, e os crentes muito bem instruídos saberão discernir aquilo que convém a um cristão, inclusive no voto, e aquilo que não convém. Meu irmão, você não corre o risco nessa manhã, e eu prometo isso diante de Deus mais uma vez, que nem mesmo subjetivamente você me verá apresentar aqui outro interesse que não seja a orientação bíblica do rebanho do Senhor, rebanho que o Senhor me confiou, que amo, respeito e do qual um dia terei que dar contas ao Senhor. Preste atenção. Hoje e ao longo de todo esse ano, você não me ouvirá nem subjetivamente pregando o evangelho com a pretensão de induzir você a votar em um partido ou em uma pessoa. Esse é o meu compromisso diante de Deus. Você não correrá o risco de chegar à sua igreja que você ama e ficar em dúvida se o pastor tornou-se um cabo eleitoral ou se ele ainda é um pregador do evangelho. E nada me empolga mais do que o evangelho de Jesus Cristo.
Respeito os irmãos que se empolgam com a agenda político-partidária. Não é empolgação do meu coração. Na verdade, eu me considero até muito frustrado quando penso nesse tema. Você não correrá o risco de encontrar no púlpito desta igreja uma outra cartilha que não seja a santa palavra de Deus. Você não correrá o risco de dizer, até na igreja, eu estou ouvindo o mesmo tema que ouço nas ruas, nos grupos de mensagens, nas redes sociais. Não, meu irmão. Eu desejo nessa manhã chamar você a entender o que é o reino de Deus. E a palavra do Senhor nos diz com clareza que o reino de Jesus não é deste mundo, porque jamais terá fim. O meu reino não é deste mundo. No mesmo versículo, Jesus diz, o meu reino não é daqui. Redundância? Não. O mais extraordinário pregador que a humanidade conheceu não foi redundante, foi enfático. Ele quis que soubéssemos que o reino dele é eterno. Não há um só reino. Observe a história da humanidade. Por mais poderoso e extenso que tenha se apresentado, que não tenha falido. E os atuais que parecem invencíveis também irão à falência em algum momento. O reino de Jesus não. O reino de Jesus é eterno. Porque ele é o rei que sempre existiu e é um rei soberano. Não é possível que perseguidores dos seus servos, que opositores da sua igreja, que aqueles que desmerecem o seu reino, vençam o reino de Jesus, porque o reino de Jesus é eterno, e aqueles que o integram têm vida eterna. Teólogo Champlin, autor daquela obra tão apreciada pelos pastores evangélicos, Novo Testamento interpretado versículo por versículo, e eu reli o comentário dele, diz assim: nesse texto Jesus não negou seu caráter real. Ele não negou que é o rei dos judeus e que tinha um reino, mas mostrou que esse reino não era de origem terrena ou de natureza política. Meu irmão, eu visito os membros desta igreja e sou muito grato porque vocês me recebem com distinção, com amor, com toda atenção. Eu recebo dezenas de irmãos a cada semana para conversarem comigo. E eu sei que no coração desses irmãos há muitas dúvidas, há muitas preocupações. E talvez você que me ouve, em um primeiro momento, me considere ousado ou raso. Mas considere que Deus deu ao pastor da igreja a oportunidade de compreender o coração da igreja. Quero chamar os irmãos a recordarem que o reino de Jesus não é sustentado por ações humanas, atividades que são nossas, legítimas, atividades políticas, atividades militares, para que não façamos como judeus, correndo o risco de nos distrairmos com as propostas dos reinos deste mundo e nos esquecermos do reino de Jesus. Isso pode acontecer, irmãos. Na última viagem que fiz aos Estados Unidos, eu tive a triste oportunidade de ver que em 3 templos da Igreja Episcopal Anglicana, uma igreja de origem evangélica inglesa, havia bandeiras do movimento que se identifica pela diversidade sexual. Meus irmãos, que tristeza olhar para templos edificados por cristãos e ver que autoridades daquela denominação decidiram que a igreja se tornaria parte de uma militância, a meu ver, que nega o evangelho. A distração política pode nos fazer esquecer do reino de Deus, que não é deste mundo, que não é daqui. Pastores que mais falam do cenário político do que de Jesus e seu evangelho estão distraídos. Pastores convidando pessoas que pensam diferente deles a não virem à igreja. Irmãos, isso é um absurdo. A minha oração é que
todos venham aqui, até o ateu, até aquele que diz: eu não creio na existência de Deus, porque a minha esperança é que, sendo o evangelho o poder de Deus, essas pessoas recebidas com muito amor e consideração poderão reconsiderar as suas atitudes. Você não ouvirá desse púlpito o pastor dizendo: se você tem determinada posição política, não venha. Você ouvirá dizendo: venham todos. Venham todos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invoquem o Senhor enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor. Essa é a nossa mensagem, irmãos. Assim como os fizeram os judeus nos dias de Jesus, nós corremos o risco de fecharmos as portas do reino do Messias. Há quem tem opiniões divergentes. Em Lucas 19, ao encontrarmos a apresentação do encontro de um publicano, odiado pela maioria dos judeus, Zaqueu, e Jesus diz: Zaqueu, eu quero entrar em sua casa. Lucas 19, 7 diz que todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meus irmãos, a depender da opinião de muitos judeus, as portas do reino deveriam ser mantidas fechadas para Zaqueu. O olhar de Jesus é diferente. É Zaqueu a quem preciso buscar. Zaqueu arrependido, experimenta mudança de vida, e certamente Jesus ofendeu a muitos quando disse: este é filho de Abraão, um publicano, um homem que apoia Roma, assim como fizeram os judeus, irmãos. Nós corremos o risco até de confiarmos nas armas de guerra deste mundo e agirmos com violência. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, verso 51. Jesus foi preso. E como tantas vezes acontece, pessoas honradas são presas injustamente. Diz Mateus 26, 51, que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embanha ou recolhe a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim devo suceder? Irmãos, na história da Inglaterra ou do Reino Unido, há um grande conflito numa ilha ocupada pela Irlanda e também pela Irlanda do Norte. A Irlanda independente, a Irlanda do Norte, por decisão dos seus cidadãos, vinculada à Inglaterra. Durante muito tempo, soube-se de uma violenta guerra que matou quase 4.000 pessoas entre católicos e protestantes. Protestantes no norte, católicos em sua maior parte. Porque nós, irmãos, tomados de orgulho, diríamos: nós não. Nós não agrediríamos alguém que pensa diferente. Nós não mataríamos alguém que prega absurdos do submundo da política. Tenha cuidado, meu irmão. Assim como fizeram os judeus, você precisa ter muito cuidado. Se você, deixando de compreender que o reino de Jesus não se expande por ações militares ou políticas, mas pela oração no poder do Espírito Santo, você pode acabar se tornando uma pessoa violenta, como tantos à nossa volta. E nós, os cristãos, temos provado dessa violência, de quem entende que é absurdo alguém no século XXI identificar-se publicamente como um cristão.
Meus irmãos, nós não temos e não teremos candidato oficial para qualquer posto político. Nós não aceitamos que um dos nossos pastores seja candidato político. Do modo geral, são pastores em tempo integral. Se quiserem, e é legítimo, deixarão o ministério pastoral e seguirão esta nova carreira. A meu ver, nós devemos orar para que Deus levante no seio da igreja crentes honrados, convertidos, para que disputem as funções políticas. Vejam bem, não há nada de errado em um cristão almejar uma função política neste município, no estado ou na federação. A meu ver, não é correto que pastores abandonem a vocação pastoral para se dedicarem a esta carreira. Por que não orarmos por irmãos nossos, gente séria e recomendável, capaz, para que nós consideremos com carinho votar nesses irmãos? Este é um caminho, a meu ver, saudável. Devemos orar pelas autoridades todas, até por aquelas que desaprovamos. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. Antes de tudo, diz Paulo a Timóteo, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis que tanto oprimiram o cristianismo no mundo antigo, e de todos os que se acham investidos de autoridade, que concordaram com a morte de crentes, com o martírio de nossos irmãos, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mateus 5, verso 43. Acompanhe em sua Bíblia o ensino do nosso Rei Jesus. Mateus 5, 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Pense aí se existe alguém que se constituiu seu inimigo. Se existe algum político que tem comportamento de um inimigo da fé cristã. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Irmãos, as redes sociais já estão preparadas para nos capturarem em suas redes. E os partidos políticos não estão interessados no futuro da Igreja de Jesus Cristo. E essa é uma questão muito séria para mim. Estão dispostos a tudo pelo voto, pelo apoio dos crentes. Eu sou pastor da Igreja de Jesus Cristo. Eu quero defender a Igreja de Jesus. Não me importa, irmãos, o que as redes estão preparando para nós. As redes estão preparando mais um ano infernal, em que irmãos esquecerão do Evangelho, entenderão o seguinte: temos que eliminar, perseguir, matar, fechar a porta e deixar isso muito bem claro a quem não concorda conosco. Isto não é Evangelho. Mateus 22, 17. Dize-nos, pois, que te parece? Dize-nos Jesus, Mateus 22, 17. É lícito pagar o tributo a César ou não? Lembrem-se que a acusação era: esse Jesus não quer pagar o tributo a César. Ele disse para não fazerem isso. Jesus, porém, conhecendo-lhe a malícia, me permita uma pergunta. Meu irmão, você tem conhecido a malícia das redes sociais? A meu ver, em todos os campos dos partidos políticos da nossa nação e do mundo. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie
e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Irmãos, nós devemos orar por todas as autoridades e de todos os poderes, até por aquelas que desaprovamos, porque sem saberem, elas podem obedecer à vontade de Deus. Deus ouve e responde orações. Volto a dizer, devemos orar pelo surgimento de crentes verdadeiros para a atuação política. A meu ver, devemos orar para que pastores desistam disso. Será que nós não temos crentes bem preparados, crentes sérios que possam fazer isso? Nós não devemos dar espaço a uma agenda que de algum modo quer nos fazer pensar que o reino de Jesus depende da cena política. Não depende. Em países em que o campo político é desfavorável ao cristianismo, o cristianismo floresce para a glória de Deus, porque é o poder de Deus, irmãos. Não é verdade dizer que se um candidato não for eleito, a igreja morrerá. É a igreja de Jesus, é um reino que nunca terá fim. Não escolha como fizeram os judeus, motivados por raiva. A pergunta de Pilatos é aos judeus: eu não vi qualquer motivo para punir esse homem. E está chegando a Páscoa. É um costume de antigos governadores que quero manter, disse Pilatos, que vocês solicitem a soltura de um preso. Quem devo soltar, Jesus ou Barrabás? Barrabás era um líder político conhecido por sua violência. Se envolveu em saques, ao que sugere a história, para financiar o seu movimento. Barrabás era ladrão, salteador, verso 40. E o que disseram mais de uma vez? Não solta Jesus, solta Barrabás. Nós não devemos, irmãos, fazer aquilo que condenamos. Duas teologias heréticas. A teologia da libertação, que se apropriou do evangelho para dizer que a Bíblia é a história da luta de classes sociais. E a teologia da prosperidade, que se apropriou do evangelho para dizer: não é possível que alguém seja cristão e não enriqueça e muito. Demonstraram não respeitar a santidade da palavra de Deus. As duas equivocadas, teologia da libertação e teologia da prosperidade. Não devemos fazer o mesmo. O reino de Jesus é prioridade para os servos de Jesus. O Senhor Jesus Cristo diz: se o meu reino fosse deste mundo, eu teria quem me defendesse. Mas há que se cumprir um plano, e esse plano é eterno, cuja prioridade é a redenção do homem perdido. O reino de Jesus deve ser prioridade para os servos de Jesus. Então, meu irmão, antes de tudo, milite na igreja de Jesus em prol da expansão do reino de Deus. Faça você uma avaliação das suas redes sociais. Qual é o assunto mais comentado? Se existe um assunto que é mais comentado do que Jesus Cristo, algo precisa ser revisto em sua vida. Se existe um tema que toca o seu coração muito mais do que o Senhor que te salvou do inferno, algo precisa ser revisto. Pregue o arrependimento e a fé em Deus. Você ouvirá de diferentes espectros políticos que é muito pouco. Essa é a mais urgente necessidade da humanidade. Ouvir acerca do arrependimento e da fé em Deus. Por isso, querido irmão, eu peço a você amorosamente, preserve a nossa igreja. Preserve nas aulas da EBD, ensine o evangelho. Não queira converter pessoas à sua opinião política. Nos pequenos grupos, abra a palavra de Deus. Não faça das reuniões dos pequenos grupos uma arena política. Nós não precisamos disso. Nos grupos de mensagens da nossa igreja, não compartilhe. Você pode compartilhar conteúdo político partidário em tantos grupos. Por favor, não compartilhe em nossa igreja. Volto a dizer, você precisa confiar na orientação do seu pastor, até que ele prove que não é digno de confiança. Eu conheci uma igreja que há 4 anos rachou, pastor saiu, boa parte da membresia saiu e ela voltou a ser uma congregação de outra igreja. Sabe qual foi a causa da divergência?
Não foi moral ou doutrinária, política. Por favor, meu irmão, nós já vimos o resultado da famigerada polarização política em amizades antigas, em famílias. Que dor no meu coração ouvir falar que famílias não se reúnem no Natal, porque pessoas de visões políticas diferentes não se toleram. Isso não deu certo, irmãos, nas empresas, porque daria certo na igreja. Priorize o reino de Jesus. Então, fique à vontade, meu irmão, para olhar para o Evangelho e pensar com tais verdades. Eu quero me filiar a um partido político. Você é livre para se filiar. Você é livre para olhar para o reino de Jesus e pensar na cartilha dessa ideologia. Há algo que não é aceitável ao Evangelho, não se filie. Mas se você tem pretensões políticas, filie-se, ore ao Senhor. É possível que Deus permita que você seja eleito. É possível que Ele não permita. Mas primeiramente, milite no reino de Deus. É prioridade. O reino de Jesus não teve início porque é eterno. Teve início entre os homens, mas sempre existiu. E não terá fim, como os demais reinos deste mundo. Isso é um encorajamento para os crentes. Fiquem calmos, irmãos, o Senhor continua dirigindo a história. Mas é um alerta para os descrentes, que amam os reinos deste mundo. Eles se frustrarão. Todo reino tem os pés de barro. Olhe para Daniel, capítulo 2, verso 44. Deus usou o seu servo para nos dizer aquilo que está em Daniel, capítulo 2, verso 44. Nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Louvado seja o nome do Senhor. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aleluia. O reino de Deus não será paralisado. Nós devemos dizer acertadamente que as nossas escolas, onde nossas crianças estão estudando, não devem ser extensões de partidos políticos. As nossas universidades, muitas das quais financiamos com os nossos impostos, que nos custam muito, não deveriam ser extensões de partidos políticos. E a igreja de Jesus Cristo também não deve ser a extensão de um partido político. Porque os partidos políticos sonham com a construção de um reino neste mundo. O nosso reino de Jesus não é deste mundo porque é eterno. Que Deus, pois, nos abençoe.